Vamos abrir as nossas Bíblias na carta que escreveu o apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 1, aos Romanos 1. Leremos os versículos de números 16 e 17, aos Romanos 1, versos 16 e 17. Diz assim a palavra de Deus: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. Podeis assentar. Temos insistido muito em pregações recentes que o termo evangelho significa boas novas, boas notícias. O texto aqui revela-nos que o evangelho tem a ver com a nossa salvação, são boas novas, boas notícias que concernem a salvação do homem. O verso 16 diz: porque não me envergonho, diz o apóstolo Paulo, do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho, portanto, é uma boa notícia acerca de uma salvação que nos é oferecida e que é apropriada por aquele que crê. No entanto, o homem está num grau de cegueira tão grande em face à queda. Quando o pecado entrou no mundo, não apenas trouxe a mortalidade, a enfermidade, a fragilidade física, não apenas trouxe a corrupção moral, a inclinação da vontade humana para a autossatisfação, mas também a entrada do pecado no mundo diminuiu os poderes cognitivos do homem para assuntos espirituais. Os homens que são tão inventivos, criativos, inovadores, no campo tecnológico, eles são embrutecidos, eles são cegos para o mundo espiritual e fazem os juízos os mais absurdos nesse âmbito, quando dependem exclusivamente de sua razão natural. A Bíblia Sagrada, portanto, nos ensina que o Espírito Santo, que nos mostra o que Jesus Cristo fez na cruz através da palavra pregada, também é quem mostra ao homem o seu estado diante de Deus através da lei. Assim, os homens não se admitirão pecadores, ou irremediavelmente pecadores, ou pecadores ao ponto de não poderem se salvar ou cooperar com a sua salvação, sem uma intervenção do Espírito Santo. Eles nunca desistirão de que haja qualquer coisa em si mesmos de bondade, algo pelo qual eles possam merecer, ou com um empurrãozinho de Deus passar a merecer a salvação. O desejo de autogratificação do homem faz com que ele esteja sempre querendo que o que venha a receber seja em razão de seus méritos, de sua cooperação, de sua contribuição. Mas o diagnóstico bíblico do homem é que ele não apenas é pecador, mas irremediavelmente pecador. É que não apenas suas obras mais antissociais são reprováveis diante de Deus, mas mesmo seus atos aparentemente altruístas e benevolentes, na medida em que ele os toma para si num sentimento de orgulho, autogratificação, na medida em que ele os alega como méritos diante de Deus, passam a se poluir por essa intrusão do ego humano, de maneira que não há obra que se possa fazer que mereça qualquer favor de Deus. Isso o homem não admitirá naturalmente, mas para ele entender o Evangelho como boa notícia, no sentido que Deus quer que ele entenda, é preciso que primeiro
ele se veja dentro de uma situação que, se não viesse o evangelho para ele, seria uma má notícia, seria uma notícia ruim. A lei, portanto, esclarece o homem de que sem o evangelho a notícia era ruim. A lei mostra ao homem sua condição pecadora. É o que Paulo diz em Romanos 7:7, quando diz: eu não conheceria o pecado se a lei não me dissesse não cobiçarás. É o que ele diz em Romanos 3, quando fala que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado, ou como quando ele fala em Romanos 5, que veio a lei para que o pecado abundasse, ou em Romanos 7, vinda a lei, o pecado se tornou mais depravado ainda. O homem tem uma inclinação para a desobediência, e ao tomar conhecimento da lei, ele tem o impulso de transgredi-la. Ele se sente ainda mais atraído por aquilo que ele sabe ser proibido. Portanto, nós vemos que esse par é imprescindível para nós entendermos o assunto da nossa salvação, o par lei e evangelho. Nós temos ambas as coisas na revelação do Velho e do Novo Testamento. O Novo Testamento fala sobre a lei e seu propósito, mas destaca o evangelho. No Velho Testamento nós temos a lei e o evangelho profetizado. Os próprios ritos de expiação que ocorriam no templo com o sacrifício de sangue de animais, para representar algo que fizesse alusão ao sacrifício de Cristo, eram elementos pedagógicos para lhes apontar uma esperança futura. Os profetas falavam da vinda e do sacrifício de Jesus para que fosse crida profeticamente, antecipadamente. E mesmo aqueles que no velho pacto foram salvos através da fé, a fé no Cristo que viria, a fé na promessa do evangelho. Mas o Velho Testamento destaca muito fortemente a lei, como o Novo destaca muito fortemente o evangelho, embora em ambos haja as duas coisas. Porque a ordem natural seria essa: primeiro o homem saber em que estado ele se encontra, para depois fazer sentido a ele a promessa de Deus, cumprida nos eventos de Cristo, agora anunciados como evangelho. A Bíblia mostra que todos são transgressores. Nessa carta aos Romanos, que é, a meu ver, o livro mais claro da Bíblia no assunto da salvação, nos capítulos 1 e 2, Paulo está tentando mostrar a condição caída, falida, culpável do homem diante de Deus. Ele diz que os homens, por sua negligência e desobediência, foram entregues às suas paixões infames, e isso chegou aos pontos culminantes em que a inclinação natural do ponto de vista sexual foi traída. Em Romanos 1 ele diz assim, no verso de número 25: pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que ao Criador, que é bendito eternamente. O grande e maior pecado do homem é este: tendo recebido o conhecimento de Deus, ainda que seja pelo testemunho dado pela criação divina, o homem subtraiu esta revelação, inventou sua própria forma de culto, sua própria divindade, em vez de se submeter à luz da revelação. Jesus reprovou os anciãos de Israel, dizendo que eles, por causa da tradição que tinham, haviam deturpado, invalidado a palavra de Deus. Estes devotaram-se mais às suas tradições do que à revelação da Escritura, e perverteram-na. Os gentios, vendo o testemunho do Criador na amplitude e imensidão do universo criado, terminam reduzindo Deus a
um ser limitado, menor do que o próprio universo como um todo. Os homens, portanto, têm se pervertido nas suas invenções religiosas, honrando e servindo a criatura mais do que ao Criador. É espantoso como, diante de tantas reprovações ao longo do Velho Testamento, a feitura de imagens de escultura para lhes dedicar devoção, ainda haja tantas pessoas que se ajoelham diante de imagens, fazem sinais religiosos, benzem essas imagens, lhe oferecem flores e lhes dão beijos e dirigem suas preces à imagem delas, embora estejam entendendo elas como representação, como os pagãos também. Quando cultuavam suas imagens, não pensavam que elas eram Zeus ou Júpiter, mas uma representação de Zeus ou Júpiter. Mas a Bíblia reprova esta devoção materialista continuamente. Deus é espírito, disse Jesus, os seus adoradores devem adorá-lo em espírito e em verdade, ou seja, de maneira espiritual e conforme a verdade da revelação, e não de acordo com os sentidos físicos que querem pegar, tocar e ver. Há pessoas que dirigem suas preces a espíritos do além, até a homens e mulheres que viveram dignamente, que passam a ser denominados de santos, quando se sabe que em toda religião humana sempre se entendeu pelo senso comum que os destinatários de nossas preces são divindades ou semidivindades, porquanto se podem nos ouvir, estão em toda parte, em todo lugar, vendo tudo, todas as coisas. Os homens inventam estas loucuras, e assim mudam a verdade de Deus em mentira, honram e servem mais a criatura do que ao Criador, que é bendito eternamente. E por essa atitude, os homens são entregues à sua própria maldade. E aqui no verso 26, o apóstolo Paulo quer falar apenas dos últimos estágios disso, mas não querendo dizer que os que não estão nesse último estágio não sejam igualmente transgressores diante de Deus, mas ele dá um salto da rejeição de Deus para os extremos da pecaminosidade. No verso 26 ele diz: por isso Deus os abandonou, deixou, entregues às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza, e semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Talvez se eu lesse somente esse texto, alguns iam se gratificar e dizer: eu estou longe de praticar estas aberrações, eu não estou entre estes aí que são mencionados. Mas veja o que Paulo ainda diz, a partir do verso 28. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, fornicação, o sexo antes do casamento, a masturbação, a impureza, malícia, que é do coração, avareza, que é o desejo por glória material, maldade, cheios de inveja, homicídios, que Jesus disse que já se consuma quando alguém odeia o seu próximo antes de fazer qualquer ação externa, contenda, engano, malignidade. Talvez alguém diga: pastor, não é ainda um lugar em que eu estaria classificado, mas siga, sendo murmuradores. Quem já não murmurou? Difamadores, aborrecedores de Deus. Quantos já ficaram insatisfeitos porque Deus não atendeu alguma prece sua e se ressentiram lá dentro, e nesse momento pelo menos foram aborrecedores de Deus? Injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos,
sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também se agradam dos que as fazem. Você pode muitas vezes estar pecando porque se agradou de alguém ter feito o errado, porque de alguma maneira teve alguma vantagem nisso, pecou contra Deus. Aqui em Romanos 1, Paulo está querendo mostrar aos gentios, aos povos que não tiveram a revelação do Velho Testamento, seus costumes, seus pecados, suas transgressões, pelas quais eles mereceriam o juízo de Deus. Mas em Romanos 2, Paulo está falando a judeus, que foram instruídos desde a infância, no decálogo, nos 10 mandamentos. Paulo vai mostrar que igualmente os judeus que tiveram a revelação também se tornaram transgressores, são pecadores. Em Romanos 2, ele diz no verso 1: portanto és inexcusável, ou seja, indesculpável, quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo que julgas a outro, pois tu que julgas faze o mesmo. Quantas vezes os seres humanos se arriscam a julgar os outros em mínimas coisas, muitas vezes não por causa da gravidade do erro, mas por causa do prejuízo que tiveram com o erro do outro, e amanhã estão incidindo nos mesmos erros. Se não houvesse a lei de Deus, a lei que eles estabeleceram para julgar os outros, já os julgaria. O verso 2 diz, do capítulo 2: e bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. Deus não se ilude, Deus não é parcial como você o é. Deus julga segundo a verdade, Ele vê o que está no coração. E tu, homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo-as tu escaparás ao juízo de Deus? Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade, misericórdia e paciência, e longanimidade, e longo ânimo, porquanto tu estás vivo, quando já poderia ter sucumbido e descido ao inferno, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento, só há chance de arrependimento com perdão, por causa da disposição de Deus pelo Evangelho de perdoar. É Deus que oferece essa oportunidade ao homem. No verso 5 diz: mas segundo a tua dureza e o teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. A conclusão de Paulo é que todos nós somos condenáveis no tribunal de Deus. Aos Romanos 3,19 ele diz: ora, nós sabemos que tudo que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Levada em conta a lei de Deus em sua perfeição de exigência, todos nós não teremos desculpas no tribunal de Deus para os nossos pecados, daí a boca estará fechada, como diz. Todos nós somos condenáveis diante de Deus. Portanto, ninguém vai compreender o Evangelho se não for ferido pela lei. Ninguém vai abrir o coração para Jesus sem que primeiro a consciência dele seja ferida, seja acordada do seu sono. Uma das características dos reformadores era a maneira como eles viam a condição humana caída. Os mais santos homens falavam de si com uma linguagem que nós nunca falaríamos deles. Lutero falava de seu coração corrupto, com a linguagem tão forte que, se nós não conhecêssemos a vida que ele teve, imaginaríamos que ele seria uma pessoa das piores. Jonathan Edwards, um homem santo, pio, 13 horas por dia ele ficava recluso, preparando mensagens, lendo a Bíblia,
e orando. Foi o instrumento de Deus para o grande avivamento que houve nos Estados Unidos. Mas ele escrevia que por causa exatamente de sua santidade e retidão, ele às vezes encontrava um tipo de autossatisfação, se sentia uma pessoa mais santa, e ele então imediatamente se reprovava: há orgulho no meu coração. E ele se lamentava porque havia encontrado algum tipo de autossatisfação em sua própria santidade, uma autossatisfação que ele considerava algum tipo de orgulho, porque ele passava a se ver melhor, e ele sabia que o mal que estava nele era contido pela graça que o redimira, e que o que ele era por sua santidade não se devia à sua natureza com que ele veio ao mundo, mas à habitação do Espírito Santo em seu coração. David Brainerd escrevia no seu diário: um homem que evangelizou os Peles Vermelhas, ganhou índios para Jesus. Eu li o seu diário, foi publicado por Jonathan Edwards e teve traduções de lá para cá para todo o mundo. A leitura é angustiante, irmãos, porque ele fala, quando alguém o elogiava, isso levava a ele um drama noturno, para ele inquirir se ele estava com aquele elogio sentindo algum tipo de autogratificação. Nós talvez nunca veríamos o pecado do orgulho, mas só na devassidão. Mas Satanás caiu por causa do orgulho e da vaidade, corrompeu-se pela sua formosura. Adão e Eva comeram do fruto porque Satanás disse: se vocês comerem, vão ficar independentes de Deus, não precisarão aprender com Deus, serão como Deus, sabendo o bem e o mal por si mesmos. E foi exatamente desse orgulho que veio a queda. John Wesley, quando não atendia aos seus próprios objetivos no dia para viver uma vida mais santa, aquele homem, irmãos, exemplar, ele escrevia no seu diário, às vezes com raiva de si mesmo: eu não sei nem se eu sou crente. Aí no outro dia escrevia no diário, dizia: eu escrevi bobagem ontem, peço perdão a Deus, eu sei que eu sou, mas eu estava com raiva de mim mesmo. Os mais santos são os que se enxergam mais pecadores, porque percebe que o que tem de bom é o fluir da graça em seus corações, e que de seus corações só procede a transgressão, e em sua condição natural nunca poderiam se redimir, nunca poderiam ser salvos através das obras. Portanto, é preciso que primeiro sejamos feridos pela lei, é preciso que primeiro entendamos o nosso estado, para que então o Evangelho nos seja apresentado como uma boa nova, uma boa notícia. Uma boa nova, uma boa notícia, eu tenho insistido nisso, diz respeito a fatos que se realizaram. A lei exige que fatos se realizem, pede de nós obras que ela reclama. Mas o Evangelho não é uma lei, o Evangelho noticia acontecimentos. Ele não reivindica que façamos, ele diz que foi feito. O Evangelho, irmãos, conforme Paulo na primeira carta aos Coríntios 15, consiste nessa mensagem: que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou segundo as Escrituras. A sua encarnação, sua vida reta, sua morte expiatória, sua ressurreição triunfal, sua ascensão à destra de Deus para ser advogado, sumo sacerdote, intercessor daqueles que creem, é a substância do Evangelho que pregamos. É nestes fatos, é nestes acontecimentos que há promessa de redenção para aqueles que se arrependem dos seus pecados, ou seja, que se deixam tocar pela lei para ver sua miséria e se abominam no pó e na cinza, e vêm a Jesus Cristo para lhe entregar a vida e confiar nele e somente nele para a sua salvação. Essa é a substância do Evangelho de Cristo. Paulo diz: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus
para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Este evangelho, irmãos, ele não é legítimo porque um apóstolo, uma instituição, um concílio disse. Ele é legítimo porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ele se legitima por sua eficácia. Paulo diz: eu não me envergonho, porque ele é o poder de Deus. Ele se legitima porque funciona. Por isso que Paulo diz em Gálatas 1: ainda que eu mesmo, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além desse, seja anátema. O que Paulo quer dizer é o seguinte: não aceitem um evangelho porque eu disse. Tanto que se eu disser alguma coisa diferente dele, não recebam, mesmo que tenha vindo de mim. Se for outra coisa além dessa, e um anjo de Deus desceu do céu para dizer, não acreditem. O evangelho não vale pela autoridade de homens, porque ele não é o evangelho de Paulo, ele não é o evangelho do anjo do céu, ele é o evangelho de Cristo. Ele se acredita porque é o poder de Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que espada aguda de 2 gumes, vai até a divisão da alma, do espírito, de juntas e medulas, é apta para discernir pensamentos e intentos do coração. Quando Paulo chegava numa região pagã e pregava o evangelho, aquelas pessoas eram pagãs, elas não reconheciam a autoridade de Paulo não, mas ouviu o que Paulo tinha para dizer, e o evangelho se impunha por si mesmas. Elas passavam a acreditar que Paulo era um apóstolo, porque elas primeiro acreditaram no evangelho. Paulo diz aos Tessalonicenses: dou graças a Deus porque vocês receberam a palavra da minha boca, não como palavra de homens, mas como palavra de Deus, como ela de fato é, e que opera em vós, os que credes. Não me envergonho, diz Paulo, do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E o evangelho é isso: encarnação, morte, ressurreição, ascensão, intercessão de Jesus. Jesus está no início, no meio, no fim do evangelho. Somos salvos através de Jesus e do que ele fez por nós lá na cruz do Calvário. Por isso que lá em Romanos, no capítulo de número 5, a Bíblia diz o seguinte, veja primeiramente o verso 12, que é a demonstração de que todos são pecadores. Romanos 5,12 diz: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, quer dizer, por Adão, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Todos nós, irmãos, temos a mortalidade comunicada. Adão, pelo pecado, ficou sujeito à morte. No dia em que comeres da árvore, diz Deus a Adão, certamente morrerás. Adão ficou vivo depois daquele dia, mas a morte já estava nele, só iria degradar o seu ser lentamente. Mesmo nós que esperamos Jesus aparecer nas nuvens para nos arrebatar, isso fará com que sejamos levados daqui, transformados, sem vermos a morte. Mas não significa que não tenhamos a morte dentro de nós até o momento de sermos transformados. A morte entrou por um homem e se comunicou a todos. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. O correr do texto não vai excluir mais ninguém dessa sentença, a não ser Jesus, que é chamado exatamente por isso de o segundo Adão, o segundo homem. O primeiro trouxe a desgraça, o segundo, que é Jesus, trouxe a redenção. Fora Jesus, ninguém está excluído dessa sentença. Todos pecaram. Todos pecaram, diz aqui o texto. Mas aí a Bíblia Sagrada diz o seguinte, versículos 17 e 18: porque se pela ofensa de um só Adão a morte reinou, por esse muito mais os que recebem a abundância da graça, que é pelo evangelho, do perdão e o dom da justiça, que haveremos de explicar daqui a pouco, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo.
Note, a salvação é por meio de um só. Como o pecado e a desgraça veio apenas por Adão, também nós receberemos a abundância da graça e o dom da justiça através de um só, que é Jesus Cristo. E não apenas através de uma só pessoa, mas de um só ato. Versículo 18: porque assim como por uma só ofensa veio o juízo, note, sobre todos os homens, ninguém estava fora, para a condenação, assim também por um só ato de justiça, a cruz, veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Essa é a boa nova do Evangelho. Romanos 3, 23 e 24 diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ninguém está excluído, exceto Cristo, que veio por encarnação sobrenatural pelo Espírito Santo. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção, o preço de resgate que há em Cristo Jesus, pela cruz. O versículo 25 vai dizer que Deus propôs a redenção, a cruz, como propiciação, aplacamento da sua ira, pela fé no seu sangue. A ira de Deus é aplacada pela fé do crente no sangue que Jesus verteu. Lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, verso 2, diz Paulo: porque nada me propus saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. O Evangelho é Jesus e a obra redentora do Calvário. É Jesus e o está consumado que ele bradou lá na cruz do Calvário. Em Atos 4,12, Pedro diz: e em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. A Bíblia insiste na exclusividade de Jesus. Jesus disse: o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Não há outro caminho que não ele. Por isso ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Paulo diz a Timóteo: há um só Deus, 1 Timóteo 2,5, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem. Em Hebreus 7,25 diz a Bíblia que Jesus pode salvar perfeitamente, completamente, os que por ele se chegam a Deus, porque vive sempre. Jesus está ressurreto para viver eternamente, para interceder por eles. Lá em 1 João 2:1, a Bíblia diz que nós temos não dois, um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Em Hebreus 8:1, a Bíblia diz: o ponto principal do que estamos falando é isso: temos um sumo sacerdote tal, que se assentou à direita de Deus. É Jesus e o seu sacrifício de valor eterno, conforme Hebreus 9, Hebreus 10, que vai dizer que ele ofereceu uma oblação de uma vez para sempre. Ele ofereceu um só sacrifício. Ele entrou uma vez no santuário pelo seu próprio sangue, com um só sacrifício nos fez perfeitos para sempre. Uma vez tendo morrido, não morre mais. Ele é aquele que disse a João: estive morto, mas eis que vivo pelos séculos dos séculos. A atividade de Jesus agora é de intercessor, é de sumo sacerdote, é aquele pelo qual nossas orações chegam ao Pai, é aquele pelo qual as provisões para uma vida santa vêm a nós. Esse é o Evangelho. Paulo temia que o futuro trouxesse acréscimos a essa simplicidade. Lá em 2 Coríntios capítulo 11, veja a preocupação do apóstolo Paulo. Ele diz: quisera eu me suportasseis um pouco na minha loucura. Ele está dizendo isso por estar sendo insistente no que fala. 2 Coríntios 11:1, suportai-me porém ainda, verso 2, porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Um marido. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia,
assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. O objetivo da reforma do século XVI foi a simplificação. Daí se falar nos 5 solas. Os reformadores diziam: vocês estão colocando coisa demais. É só a Escritura, regra de fé e prática. É só Jesus o mediador. É só pela fé que somos salvos. É só pela graça de Deus. E só a Deus é devida a glória. Paulo aqui está antecipando: eu temo que vocês sejam apartados da simplicidade que há em Cristo. Este evangelho simples, cristocêntrico, que faz o pecador reconhecer sua miséria, para ele confiar inteiramente em Cristo, porque enquanto você achar que tem algo bom em você, tem algo em você que pode cooperar com a salvação, sua fé será uma fé parcial, será uma fé em partes. Você crerá em Jesus para salvar o que você não considera que pode ajeitar, mas o que você considera que você pode ajeitar, você ainda traz para o seu próprio crédito. É preciso o homem chegar nesse momento que ele veja-se integralmente pecador. Não há em mim, como diz Paulo em Romanos 7, bem algum, miserável homem que sou. É preciso que ele, como Jó, se abomine no pó e na cinza, foi a expressão de Jó, e olhe para Jesus, e invoque Jesus para o seu coração, para a sua salvação. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas veja o que Paulo diz no verso 17: porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Paulo está dizendo aqui que no Evangelho a justiça de Deus é descoberta, ou seja, é revelada. Logo, essa justiça de Deus que o Evangelho anuncia não poderia ser encontrada na mente dos filósofos, não poderia ser encontrada nas especulações humanas. O conceito de justiça que o Evangelho de Deus nos traz é um conceito revelado. No Evangelho se revela, no Evangelho se descobre a justiça de Deus. Entendam o que eu quero dizer. No Velho Testamento, o conceito de justiça era aquele que estava na lei. A lei de Moisés tinha basicamente 2 conceitos de justiça. Primeiro, justiça era os mandamentos de Deus consumados. Quando alguém diligentemente procurava cumprir os mandamentos de Deus, dizia-se que ele era justo. Justo era o que praticava. A Bíblia não tem conceito filosófico, o conceito bíblico é sempre prático, é sempre da eficiência das coisas. O justo é o que pratica a justiça. Sendo que o que nós aprendemos, à luz do apóstolo Paulo, é que nem do Velho Testamento praticou a justiça como requerida por Deus. Falei num culto recente aqui, Moisés não entrou na terra prometida porque teve um momento de impaciência, ele que era o homem mais manso da terra. Davi, nós sabemos de como ele, embora arrependido, cometera adultério e outras transgressões que sua história nulo revela. Abraão expôs sua esposa a uma situação difícil, foi repreendido por Deus, teve um filho com Agar quando não deveria ter tido. Jacó enganou o seu pai Isaque, embora adiante tenha se arrependido. Isaque tinha uma predileção contrária à vontade de Deus por Esaú, seu filho, em detrimento de Jacó. Noé, depois do dilúvio, teve um momento que se exacerbou na ingestão de vinho. A Bíblia mostra Pedro sendo chamado por Jesus de Satanás, porque queria dizer a ele que não fosse para a cruz. Pedro é repreendido por Paulo. Paulo chama o sacerdote de parede branqueada. Quando vê que estava falando com autoridade, não poderia falar assim, se retrata. Tiago e João pedem fogo do céu sobre Samaria e Jesus os reprova.
noutra oportunidade, disputavam entre si sobre quem era o maior. Meus irmãos, todos pecaram. Mas o Velho Testamento chamava de justo aqueles que eram diligentes por praticar a justiça, a lei. Mesmo não sendo perfeitos, mas eles eram justos relativamente. Eram justos no padrão de comparação entre homem e homem, não na comparação com o padrão da justiça de Deus. Então, no Velho Testamento nós tínhamos 3 grupos: o salvo, que reconhecia o seu pecado inteiramente e confiava na promessa do Evangelho, e era salvo por graça mediante a fé, não por obras. Mas ele, como sendo alguém que amava Deus, o seu Redentor, e estava relacionado com Deus pela fé, procurava obedecer e praticar a justiça, era chamado de justo por isso. Nós tínhamos aqueles que eram chamados de justos, mas não eram salvos, talvez pelo temor do castigo, talvez por outra coisa. Diligenciavam por praticar exteriormente a justiça, o que dizia a lei, mas os seus corações não eram retos com Deus. E aqueles deliberadamente pecadores. O primeiro conceito de justiça de que eu falo, que existia no Velho Testamento, era esse: o justo é o que pratica a lei é o que se deve praticar. O segundo conceito era o de justiça retributiva, ou seja, a alma que pecar, essa morrerá. O salário do pecado é a morte, ou seja, a transgressão é seguida do castigo e antecedida da ameaça. É a ideia de retribuição, e por essa ideia de retribuição, nós sabemos que diante do tribunal de Deus, todos nós mereceríamos o inferno e a condenação eterna, porque todos pecamos. Se o Evangelho revela-nos uma justiça, obviamente não seria essa do Velho Testamento, já que está revelando como nova, mas pressupõe que você tenha aprendido as noções de justiça do Velho Testamento. Justiça como obediência à prática dos mandamentos, e justiça como retribuição e castigo. O problema da Idade Média, sabe qual foi, irmãos? Foi que as pessoas, em vez de lerem a Bíblia à luz do Velho Testamento, em continuidade com ele, elas quiseram ler o Novo Testamento à luz dos filósofos gregos. Esse é o grande problema. Teólogos medievais, em vez de estudarem o Novo Testamento, numa continuidade de revelação a partir do Velho, eles cortaram a ligação com o Antigo Testamento e fizeram uma vinculação do Novo Testamento com a filosofia grega. E note como a Bíblia não queria que isso fosse feito, Deus não queria que isso fosse feito. Quando eu digo a Bíblia, metaforicamente, em Romanos 1,16 diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Note, primeiro do judeu e depois do grego. Por que que o Evangelho é o poder para a salvação primeiro do judeu? Por que primeiro do judeu? Porque o Evangelho deveria ser anunciado primeiro ao judeu. É porque Deus tem predileção pelos judeus? Não. É porque o judeu já estava com meio caminho andado. O judeu já aceitava o Velho Testamento. Evangelizar para um judeu era mais fácil, havia uma base de autoridade comum, ele reconhecia o Velho Testamento, você poderia citá-lo para um judeu. Se você fosse pregar para um pagão, um gentil, você tinha que familiarizá-lo primeiro com os conceitos do Velho Testamento, da lei, para depois apresentar o Evangelho. Por isso que Paulo escreveu tanto no Novo Testamento e os outros apóstolos tão pouco, porque os outros apóstolos se destinaram principalmente aos judeus. Pedro foi chamado apóstolo da circuncisão dos judeus. Não tinham que escrever tantas cartas, poderiam ser sucintos, aqueles homens já entenderiam, porquanto aceitavam a autoridade do Velho Testamento. Paulo escrevia aos gentios, que nada sabiam do Velho Pacto. Ele tinha que falar de tudo,
para que eles pudessem entender. Quando a Bíblia diz, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, indica que o Evangelho está em continuidade com o que o judeu já sabia, não com o que o grego sabia, não com o que o gentio sabia. E o que foi que aconteceu na Idade Média? Houve duas interpretações do que fosse justiça de Deus. Uma foi de que a lei de Deus, do Velho Testamento, a lei mosaica de Moisés, fora substituída por uma nova lei. O Evangelho seria uma nova lei, uma lei mais amena, que exige menos. Não tem mais todos aqueles ritos simbólicos, mas ainda há os preceitos morais, como se Deus tivesse baixado o nível. Eles nem se deram conta de que no Sermão do Monte Jesus aumenta o nível, quando ele diz: ouvistes que foi dito, não adulterarás, eu porém vos digo que olhar para uma mulher com desejo impuro já adulterou. Ouvistes que foi dito, não matarás, eu porém vos digo que quem odiar no seu coração, se encolerizar contra o próximo, já o matou. Mas eles dizem: veio uma lei mais amena com o Evangelho, e agora o homem que não podia ser salvo pelas obras, no rigor do Velho Testamento, pode ser salvo pela lei evangélica. Mas não existe isso, meus irmãos. Não tem sentido Paulo estar toda hora opondo o Evangelho à lei, se o Evangelho fosse apenas mais uma lei substitutiva. Não há nada sobre isso no Novo Testamento. O segundo conceito equivocado que veio, esse primeiro aí veio mais dos chamados nominalistas, que estavam bem próximos da reforma, mas o outro vinha dos tomistas. O outro conceito de lei era o conceito de justiça. O outro conceito de justiça era o conceito de Aristóteles. Esse primeiro dos nominalistas era o seguinte: agora tem uma lei mais amena, e você pode ser justo diante de Deus, você pode ter justiça se satisfizer essa mais amena, não precisa ser aquela rigorosa do Velho Testamento. Essa era a posição dos nominalistas. A posição dos tomistas, influenciados por Aristóteles, era que justiça é uma virtude, é uma virtude de fazer o bem, de agir de maneira equitativa, é um hábito. A justiça é um hábito de fazer o bem. E para aqueles que seguiam a visão de Aristóteles, através dos sacramentos havia uma infusão de graça, uma infusão de virtudes. Então uma criança batizada, ela recebia pelo Espírito Santo uma infusão de virtude, para ela pôr em prática essa virtude, para ela dar seguimento a essa virtude com as suas obras, e aí ela seria salva também pelas obras. Além do que Jesus Cristo fez na cruz, e na verdade o que Jesus teria feito seria para perdoá-la de pecados passados, ela recebe infusão de graça, de um hábito de ser justa, para ela desenvolver através de obras e adquirir méritos ao lado de sua fé e das compensações pelos pecados através de sacramentos e purgatório. Mas as obras concorriam para a obtenção da salvação. Mas, meus irmãos, isso não está em lugar algum da Bíblia. Essa noção de justiça como um hábito colocado dentro do homem, uma justiça infusa, não está em lugar algum. Quantas crianças batizadas nós vemos se tornarem pessoas transgressoras, criminosos, onde teria agido ou diferenciado essa graça infusa para lhe dar hábito de fazer o que é certo? Nós não temos isso na Bíblia. E se nós entendêssemos justiça assim, então ela não seria revelada no Evangelho, ela seria encontrada na obra de Aristóteles, seria encontrada na Ética a Nicômaco. Mas aqui Paulo fala de uma justiça que se revela no Evangelho, que só pode ser compreendida no Evangelho. Essa justiça tem a ver com a justiça retributiva do Velho Testamento, mas agora colocada sob o que Jesus Cristo fez por nós. A justiça do Evangelho é essa, que a retribuição pelos nossos pecados que merecíamos, que nos levaria ao inferno eterno, outro tomou-a sobre si.
A justiça do Evangelho é essa, que o que a lei de Deus exigia contra nós, Jesus assumiu por nós. A justiça que se revela no Evangelho, irmãos, é que há perdão de pecados para o culpado, porque um inocente morreu no lugar do culpado. É a expiação, o justo morrendo pelo injusto para levar-nos a Deus. A justiça do Evangelho está consumada disso. Deus satisfez sua justiça lá na cruz. A lei de Deus exigia a prática de uma justiça que nenhum de nós atendemos com perfeição como Deus requeria. Logo viria em seguida a retribuição. Mas agora Deus é justo em nos perdoar. Pasmem! Não é só misericordioso, não, Ele é justo, porque Ele não está perdoando sem preço pago. Ele está perdoando porque a dívida foi quitada, porque Jesus verteu o seu sangue lá na cruz do Calvário. Como Jesus morreu por nós, fez um sacrifício perfeito, morreu como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então os nossos pecados são perdoados em seu sangue e nós somos absolvidos no tribunal de Deus. Os homens puderam imaginar até algo parecido com a justiça retributiva do Velho Testamento. Em todo lugar tem juízes que sentenciam criminosos à prisão, à pena de morte. Eles poderiam ter até tido o conceito de justiça pragmática do Velho Testamento. Justiça é praticar a lei, independente de se falar em virtude ou não virtude, porque o conceito é prático, é praticar. E alguns poderiam chegar por sua razão natural, como Aristóteles, a algum tipo de conceito de justiça como virtude, como hábito. Mas o conceito de justiça que há no Evangelho não está nas obras de Aristóteles, não está em lugar nenhum a não ser no Evangelho. Deus, irmãos, enviou Jesus para ser aquele em quem não havia pecado. Ele se encarnou por obra do Espírito Santo, não, portanto, recebeu a herança da queda de Adão. Ele foi tentado, mas não pecou. Ele resistiu ao diabo em todas as tentações do deserto. E aquele em quem não há mancha, aquele em quem não há pecado, recebeu sobre si os nossos pecados, como disse Isaías. Ele tomou sobre si os nossos pecados, ele foi moído pelas nossas transgressões, traspassados pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ali, meus irmãos, a justiça de Deus foi satisfeita e as portas da graça se abriram. A Escritura diz que todo aquele que arrepende de seus pecados e confia em Jesus como único e todo suficiente Salvador, lhe entrega e confia a vida, é justificado no tribunal de Deus, é considerado como tendo sua dívida quitada, é inocentado das acusações, é absolvido da penalidade, como diz em Romanos 8:1, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Como diz lá em João 5, Jesus diz: quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Da morte para a vida. Essa é a justiça que se revela no Evangelho. É a justiça que justifica, perdoa e absolve. Não é a exigência da lei, não é a penalidade da lei, não é uma virtude infusa, não. É perdão e livre graça para receber o pecador que se arrepende. É claro, irmãos, que quando entregamos assim nossa vida a Jesus, nossa vida é mudada também, é transformada também. O mesmo Deus que perdoa, regenera e nos coloca numa estrada de santificação. O que leva o crente a perseverar na graça é uma gratidão que o aprisiona. Como deixar aquele que me perdoou, sabedor pela revelação do Espírito Santo através da lei de quão miserável era e de qual seria trágico o seu destino, sabedor agora das boas novas e do Evangelho, que ele foi redimido e perdoado por livre graça. Meus irmãos, este homem, esta mulher não tem mais como retroceder, está aprisionado a Deus eternamente por gratidão e devoção. Serve-o não pelo temor do castigo, mas pelo amor
que nasceu. A fé salvadora é a fé que opera pelo amor, opera pela devoção, que nasce da gratidão ao Deus que nos abençoou, que nos redimiu. Quando um crente quer viver uma vida santa, o que deve mais alimentar a inspiração para isso não é ouvir a lei e saber das ameaças do castigo, é olhar para trás e lembrar-se do que lhe foi feito. Por isso Paulo, diante de autoridades, em diversas ocasiões contou: eu persegui a igreja, mas Jesus me transformou, me encontrou. Por isso ele diz: Jesus veio para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, dos quais eu sou o principal. Paulo disse: alguém tem que se gloriar, muito mais eu sou hebreu de hebreus, da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia, fariseu, aprendi aos pés de Gamaliel. Quanto ao entendimento judaico da lei, era tido como irrepreensível, mas eu considero isso como nada, pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, pelo qual perdi todas estas coisas e considero como nada para ganhar a Cristo. O que inspirava este homem não era o temor de castigo, era a gratidão por sua salvação, por sua redenção. O crente vive uma santidade, irmãos, não porque quer barganhar com Deus, mas porque o seu coração está eternamente aprisionado a Deus, pela gratidão. E agora sim, ele tem o Espírito Santo dentro dele. Eu não diria que é simplesmente uma graça infusa, um hábito infuso. É Deus em nós, é Cristo em nós, a esperança da glória. E nós produzimos o fruto do Espírito Santo. Nós agora temos novidade de vida. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo, pelo poder do Evangelho. Por isso que o Evangelho aqui é retratado como poder, ele age. A Bíblia diz em João 1:12-13, Jesus veio para o que era seu, os judeus, os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, a saber os que creem no seu nome, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais nasceram de novo, não da carne e do sangue, da vontade do varão, da vontade da carne, nasceram agora de Deus, são novas criaturas, pelo poder do Espírito Santo, porque receberam a Jesus Cristo, confiando em seu nome. Tem gente que diz assim: vocês evangélicos simplificam tudo. Primeiro, só Jesus é o mediador, o sacrifício dele é completo, o Evangelho é Cristo e ex-crucificado, ressurreto, intercessor, é isso. Vocês dizem que não há salvação pelo mérito, pelas obras, a salvação é uma obra de Deus no homem, é por graça, mediante a fé. E vocês entendem fé de maneira muito simplória. Eles dizem: a fé não é um momento que alguém levanta a mão, aceita Jesus e é salvo. De fato, eu posso dizer que o mero levantar a mão e dizer que aceita Jesus não faz ninguém salvo, mas há uma fé salvífica pela qual alguém é salvo, e obviamente este vai aceitar Jesus de verdade e vai professá-lo. Mas alguns querem dizer que a fé é uma relação muito mais com a igreja do que com Deus. Ou seja, a fé é para aceitar o dogma que a igreja estabelece, que não está ao alcance da minha razão, mas eu aceito porque a igreja diz, eu creio na igreja, creio no que ela fala. E eu tenho uma vida de submissão à igreja, passando pelos sacramentos, passando pelos ritos, para eu ser salvo. Fé parece uma coisa mais com a instituição do que com Deus. Mas a fé salvadora, a fé bíblica, é uma fé existencial, é um coração rendido aos pés de Cristo. E a salvação é recebida logo, no sentido de perdão de pecados. Obviamente nós não estamos salvos ainda no sentido de ter um corpo glorificado. Nós ainda não estamos no estágio final da nossa santificação, mas condenação desta já estamos salvos. Não há mais perigo de inferno. Temos a certeza do céu, porque a base pela qual somos aceitos não é o estado em que se encontra a nossa santificação, é o que Jesus Cristo fez lá na cruz do Calvário por nós. E a fé, irmãos, é esta que se agarra à promessa de Deus. É só ler na Bíblia. Nós temos um momento em que abrem um telhado e fazem descer um paralítico a Jesus. Jesus olha para o paralítico, vê que ele tem fé e diz: perdoado te são os teus pecados.
Naquele momento Jesus não disse: olha, você vai ser perdoado dos pecados se você praticar esse sacramento aqui, passar por esse rito aqui, tem que fazer. Não, Jesus disse: estão perdoados os teus pecados. Ele recebeu perdão na hora, através da fé, e foi curado. Temos uma situação: Jesus está na casa de um fariseu, uma mulher que era tida como pecadora, cai aos pés de Jesus, lava os seus pés com lágrimas, enxuga com os cabelos. O fariseu disse: se esse homem aí fosse santo, sabia que essa mulher era pecadora. Ele diz dentro de si mesmo, e Jesus, que conhece o coração dele, diz: olha, sabe por que essa mulher está assim? Eu entrei na tua casa, tu não lavou meus pés, ela lavou com lágrimas. Eu entrei na tua casa, tu não me deste beijo, ela não para de beijar os meus pés. Ela está assim porque aquele a quem muito é perdoado, muito ama. Ou seja, quanto mais pecador e mais perdão, irmãos, mais gratidão. Como Paulo, que era o perseguidor da igreja, virou o maior dos apóstolos. E Jesus disse: essa mulher está assim porque eu disse para ela: perdoado-te são os teus pecados. O malfeitor que estava ao lado de Jesus na cruz, e na última hora se arrependeu, repreendeu o colega que morria do outro lado. Ele disse: estamos aqui porque merecemos, este não fez mal algum, portanto ele não está morrendo por sua culpa, mas por a nossa. E ele olhou para Jesus em fé: lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Aquele homem não teve tempo de descer da cruz, se batizar, fazer alguma coisa mais, mas Jesus disse: hoje tu estarás comigo no paraíso. Veja um texto da Bíblia, que é da evangelização do eunuco etíope por Filipe, em Atos capítulo de número 8. Atos 8. Diz assim a partir do verso 34: e respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Este eunuco estava lendo uma parte do livro do profeta Isaías, que falava de Jesus sendo levado ao matadouro como ovelha, do sacrifício de Cristo. Era uma profecia de Isaías, mas ele não sabia se o profeta falava de si ou falava de Jesus, de outro. Aí o verso 35 diz: então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram a uma certa água, e disse o eunuco: eis aqui a água, que impede que eu seja batizado. E disse Filipe: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não o viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. Vamos ver por que eu estou lendo esse texto. Primeiramente, veja o verso 35. Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nessa escritura. Quando ele diz começando nessa escritura, quer dizer que Filipe foi a outras. A fé, irmãos, vem da Bíblia. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. João 5,39, Jesus disse: examinai as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Jesus disse que sobre a vida eterna o livro de consulta é a escritura, e que a escritura aponta para ele. Aquele homem estava lendo um trecho de Isaías, não sabia a quem se referia, era Jesus. E Filipe, começando por esse trecho do Velho Testamento que o homem tinha, e indo para outros textos do Velho Testamento, apresentou Jesus, pregou Jesus, porque Jesus está em toda a Bíblia. Jesus está em toda a Escritura Sagrada, é o centro e o coração da Bíblia Sagrada. O assunto da Bíblia é Jesus. Por isso, lá em João 20, no último versículo do capítulo 20, João diz: estas coisas foram escritas para que creais que Jesus é o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Por isso o anjo disse a João, lá no Apocalipse: o testemunho de Cristo é o espírito da profecia. Portanto, Jesus é o assunto, e ele percorreu várias partes da Escritura e apresentou Cristo. Isso mostra, irmãos, uma coisa importante para nós. Sabe como é que a igreja primitiva descobriu que livros faziam parte da Bíblia? Identificando a presença do Evangelho neles, de Cristo neles. A Bíblia é uma teia, como se fosse uma novela, irmãos. Ela tem um enredo,
que só em você descobrir esse enredo, você já não tem desculpa de não ser crente, porque só Deus poderia fazer algo tão bonito. Escrita por muitas pessoas, em diversos períodos, e um enredo tão coerente. Começa com Gênesis, a criação, depois vem a promessa a Abraão do Messias, depois vem a dádiva da lei para o homem saber que é pecador e precisa daquele que Deus prometeu a Abraão, os ritos que simbolizam o sacrifício de Cristo, o livro de Salmos, que faz nos antever a agonia do Messias e mostra-nos sobre Davi, de cuja linhagem veio Jesus Cristo. Depois nós entramos ali pelos livros de sabedoria que mostram Jesus de diversas maneiras, como o noivo em Cantares, como a sabedoria de Deus em Provérbios. Temos os profetas anunciando a vinda de Jesus. A continuidade foi o enredo, os evangelhos que falam da vida de Jesus, o livro de Atos que fala da vida da igreja, as epístolas que dão a instrução que esclarece o evangelho e o Apocalipse que nos mostra as últimas coisas. Que perfeição, que completude. Aquela igreja ia vendo o enredo se formando. No tempo mesmo em que a Bíblia estava sendo escrita, me refiro agora ao Novo Testamento, os evangelhos já estavam reconhecidos, porque Paulo cita na carta a Timóteo evangelhos sinóticos como escritura. Pedro cita na sua segunda carta escritos de Paulo como escritura. Já tínhamos aí Paulo e já tínhamos aí os evangelhos. É como se fosse uma parte testificando da outra. Os evangelhos foram recebidos porque mostravam coerência com o Velho Testamento. As cartas de Paulo foram recebidas porque mostravam coerência com os evangelhos e com o Velho Testamento. E as outras foram recebendo para compor o enredo até a escritura concluída. E de ponta a ponta o assunto da Bíblia é Jesus. E Filipe pregou a Cristo. O eunuco já estava tão decidido que ele olhou para Filipe e disse: o que me impede de ser batizado? Eu já quero me batizar. Filipe disse: é lícito, é crente, crê de todo o coração. Ele disse: creio que Jesus é o Filho de Deus. Filipe mandou parar o carro e desceram ambos a água e Filipe o batizou. Depois que Filipe batizou o eunuco, ele foi arrebatado, tirado de lá miraculosamente pelo Espírito Santo. Mas o eunuco estava tão alegre com Jesus que ele saiu alegre no seu caminho, né? Eu acho que o normal seria, ele saiu confuso, procurando onde é que Filipe estava. Porque Filipe foi embora, que importa não é Filipe, é Jesus no coração. Ele saiu jubiloso, segundo o seu caminho. Mas por que eu citei essa história? Porque este homem morava na Etiópia, trabalhava para uma autoridade etíope. Ele estava voltando de Jerusalém para a Etiópia. Filipe o evangelizou, conduziu ao batismo e Deus arrebatou Filipe de lá. Quem é que ia cuidar da vida desse homem? Qual era a igreja em que ele ia se congregar? Obviamente todas essas coisas poderiam se formar a partir dele. Mas o que eu quero dizer é que Filipe pôde ali, depois de evangelizar aquele homem, ser arrebatado, porque aquele homem foi salvo naquela hora. Não tinha mais nenhuma instituição para dar cobertura a ele naquele momento. Ele ia seguir só o seu caminho, mas ele tinha se arrependido, crido no evangelho, e Deus podia tirar Filipe de lá e deixar ele embora. Ele fora salvo naquele momento pela promessa do evangelho. Vamos ficar de pé. Nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, pela tua palavra viva, poderosa, pelo evangelho da graça, meu Deus, que nos traz a salvação. Pedimos-te, Pai, que teu Espírito faça o que não está ao nosso alcance fazer, o que não está ao alcance da eloquência, da sabedoria de palavras. Que o teu Santo Espírito possa dar o diagnóstico a cada um, contristar para arrependimento, mostrar que não há salvação senão pela graça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo e em seu sacrifício.
Que pessoas hoje tomem a decisão e saiam deste lugar diferentes, transformadas, salvas, perdoadas, redimidas pelo poder de Deus. Faz esta obra e glorifica o teu nome. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nessa noite eu pergunto, se há alguém nesse lugar que diz: pastor, eu entendi hoje que não tenho nada em mim para oferecer a Deus, nem com o empurrão de Deus eu posso fazer uma obra perfeita que mereça a salvação, mas eu quero que Jesus faça tudo o que não posso eu fazer, que Ele perdoe os meus pecados, que Ele me justifique no tribunal de Deus, que Ele mude o meu coração, a minha vida, me dê um novo nascimento, me faça ter as algemas quebradas para servi-lo e amá-lo. Se você nessa noite quer entregar seu coração a Jesus Cristo e confiar nele como único e todo suficiente, exclusivo Salvador e mediador, levante a sua mão, como eu estou fazendo aqui no meu lugar, e nós vamos orar por você. Talvez haja alguém, Deus abençoe, nós temos aqui uma pessoa, talvez haja alguém que conheça a palavra, mas você está longe, você está afastado, afastada, você quer se reconciliar com o Senhor nessa noite. Levante a sua mão, como eu estou a fazer aqui no meu lugar, e nós vamos orar por você. E entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Chama por ele, e ele vai estar aqui. Se houver alguém mais além do nosso irmão que quer entregar o coração a Cristo, se reconciliar com Deus, levante sua mão. Vamos orar pela vida do nosso irmão nesse momento, rogar a Deus pela sua vida. Soberano e altíssimo Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, porque Tu estás aqui para salvar, para perdoar, para transformar vidas e mudar corações. Ó Deus, Tu socorre aquele que confessa o Teu nome e que proclama a sua fé, meu Deus, desembaraçadamente, e que no coração crê, Senhor, na promessa do Evangelho, na suficiência de Jesus Cristo e de seu sacrifício. Olha para o nosso irmão que agora acorre a Cristo e busca refúgio no seu perdão e na sua graça. Faz-o saber que está justificado no teu tribunal, perdoado e reconciliado contigo. Muda-lhe o coração, transforma-lhe a vida, Senhor. Assegura-lhe pelo testemunho de teu Santo Espírito em seu coração que ele é teu filho, perdoado de seus pecados, herdeiro das promessas de Deus, da vida eterna que é por Cristo. Nós te pedimos isso e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, meu irmão. Deus te abençoe. Pode se assentar, que o Senhor Jesus seja contigo. Amém. Podem sentar-se, irmãos. Tenho só aqui alguns avisos para dar.